Boa noite, queridos irmãos. Vamos então fazer a nossa prece de agradecimento a Deus por esses momentos que são muito importantes para todos nós. São momentos que estamos buscando luz para o nosso entendimento, né? E iluminar os nossos caminhos. Por isso, vamos fechar os nossos olhos, sentir a presença de Jesus conosco no nosso recinto, colocando a sua mão sobre a cabeça de todos nós, encarnados, desencarnados, reforçando as nossas energias para que possamos crescer em conhecimento e também distribuir com os nossos irmãos tudo o que aprendemos com Jesus. Nos abençoe, Jesus, nos fortaleça o ânimo, a coragem, para estar sempre atentos, fiéis às nossas tarefas de contribuição, com palavras, com sentimentos amorosos, com pensamentos que deverá se ligar à equipe de trabalho espiritual que dirigem as tarefas da noite. Ajude-nos a estar contigo, Jesus. É tudo o que te pedimos. Que assim seja. Nós vamos estudar do livro Coragem, né? A lição 41. E nós vamos aprender no campo material, né? Emmanuel não, é o Albino Teixeira, o espírito. Ele vai trazer para nós, no campo da matéria, o que nos acontece. E aí, mais adiante, ele traz também, né? O assunto da matéria no campo espiritual. E ele diz assim, o título da lição é Confronto. E ele diz assim, nos temas do plano físico, aqui, né, nosso aqui, projeto que não se constrói, terra desempregada, livro que ninguém lê, receita escondida, carro sem uso. Então, ele está nos mostrando que a gente tem muitos projetos, né? Pensamos em fazer isso, um lar de criança, dos velhos, ajudar mais, né? Isso ou aquilo. Então, são projetos que na vida física a gente faz, mas a gente não constrói. Então, é como a terra desempregada. Temos terra, mas não plantamos, não tem frutos, não alimenta ninguém, nem a nós mesmos, né? Nós temos livros, não lemos. Nós temos tudo para aprender nesses livros que usamos, o Evangelho de Jesus e tantos outros, né, que o Chico nos deixou. Podemos também ter uma receita escondida, uma receita com um remédio bom, mas a gente não passa para o outro, não ajuda o outro. Escondemos para nós. O carro sem uso, temos o carro, mas não posso usar, porque pode estragar, pode bater, e daí a gente tem aquele prejuízo. Então, ele está nos mostrando no campo da matéria, né? São valores, e olha só, eles estão dizendo, são valores potenciais, cuja significação desconhecemos. Né? Porque o carro sem uso, por exemplo, nós não sabemos, assim, quanto poderíamos estar usando para o bem. É uma potência, né? É um valor muito grande a gente, muitas vezes, usar o que é nosso para ajudar os nossos irmãos. E também uma receita que traz um remédio curativo, mas a gente esconde, a gente não fala, a gente não leva ao outro aquele conhecimento. Também nós temos livros, a gente não lê, nós temos, muitas vezes, terra, mas não empregamos o nosso suor, não trabalhamos aquela terra, né? Temos projeto, mas não construímos nada. Aí ele diz assim, olha, igualmente no assunto do espírito. É uma reflexão muito importante para a gente fazer no início, né? Igualmente no assunto do espírito. Amor sem demonstração. A gente tem amor por todos, mas não demonstra que a gente gosta de ninguém, né? A nossa vida é muito fechada. Não sorrimos, não abraçamos, não caminhamos assim perto daquele que chora, daquele que sofre, né? Estamos assim nos isolando. Então, esse amor sem demonstração
é como? Fé sem obras. A gente acredita, a gente tem fé, mas a gente não faz nada, não tem obras, quer dizer, não trabalha essa fé, porque a fé é o conhecimento que a gente adquire. Através do conhecimento, nós vamos trabalhando a nossa fé. Pode, muitas vezes, alguém nos chegar e dizer, mas não adianta, né? É muito difícil, mas você tem fé, você tem certeza que você vai construir no coração de cada um, primeiro em nós, mas vamos construir a obra do bem, a obra da fé, que significa a nossa confiança em Deus, a nossa confiança em Jesus. Por exemplo, instrução sem proveito, né? A gente é instruído, mas não aproveita da instrução que temos para ajudar um companheiro. Temos ideal sem trabalho. O que podemos apresentar, né? Eu penso em muitas coisas boas, mas eu não trabalho com aquele objetivo de realizar, né? Eu quero trabalhar, eu sei que eu preciso estudar, mas os meus livros estão guardados. Eu sei que eu preciso trabalhar, mas a minha terra está desempregada, não faço nada. Não trabalho a terra do coração, que pode estar distribuindo com o outro, né? O que já sabemos, o amor que trazemos, aprendido com Jesus. Entusiasmo inerte. A gente é entusiasmado, né? Quando a gente encontra o caminho, a gente estuda o Evangelho, a gente diz assim, nossa, estou tão entusiasmado por tudo que eu tenho aprendido, mas a gente está paralisado, né? Tem entusiasmo, mas não tem vontade, não tem garra para fazer a tarefa da qual a gente está entusiasmado para fazer. Não adianta para nós, né? E continua Albino Teixeira dizendo, assemelha-se a aparelho e máquinas de cultura e progresso, cuja importância ninguém sabe. Veja bem, um aparelho, uma máquina de cultura que pode beneficiar, né, em todos os campos aqui na Terra, a cultura que pode beneficiar também o entendimento de todos, mas não temos o progresso ainda porque a gente não se importa com aquilo que sabe para criar trabalho, para criar, produzir, né, com o que já sabemos, algo que vai nos ajudar. E ele termina dizendo, essa imagem nos faz reconhecer que sem a necessária aplicação no acerto e desacerto, ilusão e desilusão, conquistas e fracassos do dia a dia, o conhecimento espírita não passa de sonho distante. E a gente diz, você é espírita? Sou espírita. Mas nós temos entusiasmo inerte, nós temos ideal sem trabalho, instrução sem proveito, fé sem obras, amor sem demonstração, né? E a gente não sabe, e não tem nem conhecimento dos valores, da potência que nós temos usando bem a nossa energia, o que a gente pode fazer no campo do bem, né? Então, para nós que nos dizemos espíritas no dia a dia, né? A gente é espírita, não passa de sonho distante. Ainda não somos verdadeiros espíritas, porque ainda não trabalhamos como deveremos trabalhar. E aí ele continua dizendo para terminar, mas muito distante do campo inevitável da experiência. Então, nós dizemos espíritas, mas estamos distante, dizemos cristão, espíritas cristão, mas estamos distante do nosso progresso que deveríamos já ter atingido com o conhecimento, através dos livros, né, dessa sabedoria, dessa cultura espiritual. E do Evangelho Fonte Viva, para que possamos também compreender, e com essa reflexão da primeira lição, nós podemos ver que nós trazemos grandes dificuldades para realizar esse trabalho que aprendemos na primeira lição. Sermos aquele espírita que estuda, que compreende, que passa para o outro, que ama, que cria obras do bem através da palavra.
do sentimento, do pensamento, né? Então, a lição de hoje é a 110 do Evangelho, vigiemos e oremos. É Jesus também falando conosco nesta lição. Mateus, capítulo 26, versículo 41. Orai, vigiai e orai, para não cairdes em tentação. Olha só o que Emmanuel nos explica sobre esse texto do Evangelho. As mais terríveis tentações decorrem do fundo sombrio de nossa individualidade. E a gente não aceita, né? Muitas vezes. A mais terrível tentação, ela decorre do fundo sombrio de nossa individualidade. Então, a sombra está dentro de nós. Assim como o lodo mais intenso, capaz de tisnar o lago, procede do seu próprio seio. Veja bem, né? Está tudo em nós. As dificuldades, as dores, os sofrimentos, né? Está tudo conosco, porque é como o lago, nos diz Emmanuel, que o lodo procede do seu próprio seio, está dentro do lago. Então, as nossas sombras, as nossas dificuldades, obstáculos, está dentro de nós, criados por nós. Aí ele continua dizendo, renascemos na terra com as forças desequilibradas do nosso pretérito para as tarefas do reajuste. Muitas vezes a gente diz, ele nasceu para pagar as contas, né? Mas ainda temos essa mão de Deus nos ajudando. Renascemos na terra com as forças desequilibradas do nosso pretérito para as tarefas do reajuste. Aqui estamos para nos reajustarmos diante da vida com os ensinamentos de Jesus, né? Mudando os nossos deveres, como nos diz a primeira lição, amando, servindo, não com entusiasmo, mas na certeza de que temos que trabalhar dentro de nós tudo o que aprendemos com Jesus, para que a gente realize a tarefa do bem. Não uma fé sem obra, porque a fé sem obras, né, ela nada faz. Nas raízes das nossas tendências, encontramos as mais vivas sugestões da inferioridade. Meu Deus, né, a gente fica pensando, nas raízes de nossas tendências, encontramos as mais vivas sugestões da inferioridade. E a gente vê a nossa luta, né? Às vezes, a gente tem uma tendência para fazer algo, mas pelo conhecimento, a gente deixa muitas vezes, né, de realizar. Mas temos dentro de nós essa sugestão inferior. Nas íntimas relações com os nossos parentes, somos surpreendidos pelos mais fortes motivos de discórdia e luta. Todos passamos, né? Em nós mesmos, podemos exercitar o bom ânimo e a paciência, a fé, a humildade. Em contato com os afetos mais próximos, temos copioso material de aprendizado para fixar em nossa vida os valores da boa vontade, do perdão, da fraternidade pura e do bem incessante. Então, somos capazes de realizar as nossas tarefas aqui na Terra, né? Muitas vezes a gente tem essa fé sem obra, temos entusiasmo, mas sem grande proveito, né? Não te proponhas, desse modo, atravessar o mundo sem tentações, que a gente não se como que fala, se decepcione, né? Porque a gente não vai atravessar o mundo aqui, quando estamos encarnados, sem tentações. Elas nascem contigo, as tentações nascem contigo. Assomam-se de ti mesmo e alimentam-se de ti. Olha só. A gente começa a se conhecer no Evangelho, né? Quando a gente estuda, reflete o Evangelho. Quando não as combates,
dedicadamente, qual o lavrador sempre disposto a cooperar com a terra, da qual precisa extrair as boas sementes. Então, veja bem, nós nascemos com tendências inferiores, nós já nascemos com todas as sombras, as dificuldades. Construção nossa. Estamos aqui para tentar resgatar o espírito que somos, nos encaminharmos agora para uma direção melhor, né? Então, veja bem, como o lavrador, por exemplo, se ele não cooperar com a terra, ele precisa extrair sementes boas, né? Nós precisamos sair do corpo físico com trabalhos que representem os ensinamentos de Jesus na nossa vida. Caminhar do berço ao túmulo, sob as marteladas da tentação, é natural. Veja bem. Caminhar do berço ao túmulo, sob a martelada da tentação, é natural. Afrontar obstáculos, sofrer provações, tolerar antipatias gratuitas e atravessar tormentas de lágrimas são vicissitudes lógicas da experiência humana. Todas essas mudanças, né? Passarmos por obstáculos, sofrer provações, mas a gente, muitas vezes, né? Sofre também a antipatia gratuita de irmãos nossos que muitas vezes desconhecem o Evangelho. Então, são vicissitudes. Nós temos que saber vivenciar todos esses momentos para estarmos equilibrados. Porque, como diz o Evangelho, Jesus falando conosco, que já nascemos aqui na Terra, já com essas perturbações, já nascemos aqui, já trazendo conosco, né, o sombrio da nossa individualidade. E veja bem que está na nossa responsabilidade nos curarmos agora. Então, vamos, ao terminar, Emmanuel diz para todos nós: entretanto, lembremos-nos do ensinamento do Mestre, vigiando e orando, para não sucumbirmos às tentações, uma vez que mais vale, olha só, chorar sob o aguilhão, o espinho da resistência, que sorrir sob o narcótico da queda, o inconsciente, né? Às vezes sofrer consciente de que precisa passar por certa dificuldade, não desistir das lutas, das provações, de tudo aquilo que nós precisamos passar. Então, é melhor chorar sob o aguilhão da resistência, mas sermos firmes, sermos confiantes. Por isso nos diz a primeira lição, que nós temos tudo para conquistar essa nossa renovação no corpo físico, nessa encarnação. Vamos pedir a Jesus que nos dê forças, né? Porque aqui estamos, num corpo, outra vez no corpo, para conquistar as melhorias espirituais, as quais ficamos devendo a nós, a nossa consciência e a consciência do nosso Pai Celestial, que nos permitiu voltarmos ao corpo com o propósito de sermos bons, de fazer o bem, de trabalharmos na obra do Cristo aqui na Terra, nos ajudando e ajudando o outro. Não vamos ficar, como nos diz a lição de reflexão, com uma receita escondida, né? Se nós sabemos, vamos também falar com os nossos irmãos que sofrem mais que nós, buscar uma ajuda espiritual. Todos somos amparados, todos estamos assistidos aqui na Terra, né? Mas muitas vezes nós sabemos, mas não falamos para aquele que convive conosco. E como nos diz, qual é o valor de um carro parado? Qual é o valor de uma fé sem obras? Qual é o valor dos livros que a gente não usa, que a gente não lê, que a gente não estuda? A gente não aprende. Então, vamos buscar, diante da nossa presente reencarnação
e conscientes de que trazemos o desequilíbrio de outras existências já no corpo físico agora, por que não buscarmos com determinação Jesus, que nos ajudará, nos inspirará dentro de todas as nossas tarefas a nos curarmos. Que Jesus nos abençoe, nos ajude a não nos afastarmos dos seus ensinamentos e que possamos ser aqueles irmãos de Jesus que aqui nos encontramos para as tarefas das quais todos nós, ao reencarnar, nos propomos. Fomos avalizados para vir novamente ao corpo físico e aqui participar com Jesus das tarefas que deverão representar o progresso, o bem de todos nós. Que Ele nos acompanhe e que todos nós possamos também acompanhar Jesus no nosso dia a dia. Que assim seja.